Paz do Senhor, mais que vencedor, vitorioso em Cristo Jesus. Mais uma live conversando com Fábio Cruz. Amém? Mais uma live que Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre a palavra de Deus. Amém, igreja? Nosso convidado já chegou, já está na expectativa, já esperando a gente ligar para ele. Então, antes de convidar o nosso irmão Alexandre, gente, eu quero dizer para você que nossas lives, além do Instagram, nossas lives também está no nosso canal Ministério de Ensino Deus é Fiel, lá no YouTube. Escute, lá no YouTube você vai encontrar também as nossas lives aqui no Instagram, além do IGTV, você assiste ela toda no completo, você pode assistir lá no meu canal. Né? É claro, evidente, que eu gostaria que você assistisse a live lá no meu canal, curtisse, compartilhar, ajudar o meu canal a crescer, né, gente? Então, por favor, assistam a live lá no meu canal, por favor, dá um apoio para que a palavra de Deus cresça, para que o nome de Deus seja glorificado e esse canal cresça para a glória de Deus. Não é para me vangloriar, não é para me promover, mas é um canal que eu fui criado para a gente glorificar o nome dele, o nome do Senhor, claro, amém? Então, eu quero já, de antemão, agradecer a Deus em primeiro lugar e a todos que têm passado por aqui pelas nossas lives, têm abençoado, têm sido recebidos de Deus, têm recebido de Deus muito aqui, têm sido alcançados, vamos dizer assim, pela palavra que tem sido ministrada aqui no nosso canal, amém? Esse canal aqui no Instagram que começou no meio da pandemia, eu comecei com esse projeto, conversando com o Fábio Cruz, e aí foi ficando, e eu estou até hoje, até aqui dando glória, né? E pedindo a Deus que envie cada dia mais pessoas, homens e mulheres de Deus, abençoados, para que participem aqui com a gente, amém? Então, eu vou chamar aqui o nosso amigo, para que a gente comece a live abençoada na presença do Senhor aqui. Deixa eu convidá-lo. Presbítero Alexandre. Glória a Deus. Deixa eu me ajeitar aqui para ficar maneiro. Amém. A paz do Senhor, meu irmão. Mais um abençoado chegando aqui, graças a Deus. Clay. Sid Clay. Falou, Sid Clay. Tudo bem, meu filho? Tudo na paz? Manda um abraço para sua avó aí, para todo mundo aí. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Fica com a gente aqui assistindo a nossa live aí. Nós vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus. Amém? Então, se você quer receber de Deus, fica aí com a gente aí. Em nome de Jesus. Tá bom? Seja bem-vindo, Sid Clay. Vamos lá. Cadê o Alexandre? Aguardando a presença do presbítero Alexandre para nós começarmos a nossa live. Daqui a pouco o Instagram está convidando as pessoas aí, daqui a pouco está chegando mais gente. Não dá para ficar esperando todo mundo. Mas daqui a pouco vai chegando os irmãos aí. É assim mesmo. Depois vai chegando a galera. Deixa eu ligar para ele aqui de novo. Fala, meu amigo. Joia, aí. Fala tu, meu irmão. Fala, meu. Tudo na paz. Dia pesado hoje, hein? Cara, feriadão aí, ralei. Ralou hoje, hein? Matei meu leão, tu veio de Realengo? Realengo, rapaz. Pô, Realengo, parece que eu vim de Roma. Roma é forte. Realengo é melhor do que Roma. Atravessou Macedônia. Amém, beleza. Bateu teu ponto hoje e matou um leão hoje lá, né? Não já, cara. Pô. E amanhã de novo. Amanhã continua, amanhã é mais um dia. Eu volto amanhã, cara. Eu volto amanhã. Depois desse tempo todo em casa, tô voltando amanhã. Benção, graças a Deus. Amanhã eu volto à rotina. Aí só Deus agora para fazer parar agora, né? Só nas férias de Natal, Ano Novo, e olhe lá. Tá perto. Eu trabalho em escola, né, cara? Então, Natal, Ano Novo agora chega e começa a diminuir, né?
Verdade. E devido a essa pandemia, nem todos os alunos voltaram para a escola, entendeu? Nem É, todos os alunos voltaram. Muitos pais não estão querendo deixar o filho voltar. Então, o número na escola está reduzido. Então, provavelmente, Natal, no Novo, ainda vai reduzir mais ainda. Né? Vai todo mundo viajar, Santa Ceia, todo mundo viaja. Então, já viu, né? Aí vai reduzir. Mas, beleza, estou voltando agora, depois de quase 7 meses em casa, e estamos aqui para matar esse leão de novo. É verdade. Beleza? Então vamos lá, cara, vamos começar aí nossa live aí, mais um tema forte, impactante. Eu vou começar orando, depois você termina, amém? Ok, meu irmão. Vamos lá. Pai querido, Pai amado, aqui estamos na tua presença mais uma vez nessa live, conversando com o Fábio Cruz, para que o teu nome seja glorificado, que através da tua palavra, as pessoas que entrarem aqui sejam abençoadas, alcançadas pelo poder da mesma. Senhor, a tua palavra ela é divisa, ela corta, ela esmiuça a pele, o coração. Senhor, tu és aquele que nos alimenta. Seja conosco, porque eu e o teu filho não somos o dono da verdade. Apenas somos canais para que a tua palavra seja propagada. Senhor, toma nossas vidas nas tuas mãos, que venhamos diminuir e que tu cresça. Em nome de Jesus. Beleza? E aí, cara, você me deu esse texto aí hoje, eu quero já de antemão te pedir desculpa, eu achei que você estava em casa hoje, feriado. Eu falei, pô, vou chamar o Alexandre em cima da hora para fazer uma live. Vamos ver se ele vai topar. Se ele não topar, tudo bem, eu tiro o dia para descansar. Mas já que tu topou, beleza. Amém. É assim que é bom, né? Eu gosto de gente assim, cara, que encara o desafio, né? Isso é bom, isso é bom. E aí você me deu o texto de Lucas, me deu o texto de Lucas ou de Marcos, que vai abordar o mesmo assunto, né? Mas você disse que tem uma preferência, se não me engano, em Mateus, né? Mateus, por que deixa eu só te interromper. Por que eu escolhi Mateus? Porque, sim. assim, porque dos 4 evangelistas, nessa ocasião, Mateus estava no barco. Mateus foi testemunho ocular, então a gente gosta de falar com quem estava lá. Não que desprezando Marcos e Lucas, porque também foram muito prioritários no que falar, entendeu? Mas eu Sim. Mateus porque eu queria. Mateus tem mais detalhes, né? Entendeu? Mas Mateus o quê? Mateus o quê? Mateus 4? Mateus, se não me engano, é 4. 20 alguma coisa, não tenho a memória aqui. Mas Lucas também tá show. Lucas é a mais famosa que tem. Né? Vamos lá então em Mateus. Hã? Pode ser Lucas também, não tem problema não, amiga. Tem não? Não, pode ser Lucas. Pode ser Lucas. Mais Lucas. Tá, então vamos lá, de Lucas, vai dizer assim, capítulo 8, vai dizer versículo 22. Talvez a sua versão seja diferente. Diz assim, aconteceu num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhe, passemos para outra margem do lago. E partiram. Né? E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, dormiu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, não é isso? A minha versão é essa. Chegando-se a ele, despertaram dizendo, mestre, estamos perecendo. Outras versões, não te importa que pereçamos? Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então, lhe disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas os repreende e lhe obedecem? Meu Deus. Amém. Que texto forte esse de Lucas, né? Vai falando sobre aqui. Irmã Sônia, paz do Senhor, irmã Sônia, um abraço para minha amiga aí, para a família, né? Todo mundo chegando aqui. Chegou mais um varão aqui também, um amigo aqui, tá? É tanto nome que eu fico às vezes até enrolado. Então vamos lá, esse texto vai falar de Lucas, daqui do
texto que Jesus sobe no barco de alguém, não diz quem, né? Jesus sobe em um dos barcos, não se sabe de quem foi esse barco, pelo menos aqui não conta, né? E os discípulos sobem com ele, né? E nesse episódio aí eu fiz algumas anotações. No final do dia, Jesus já está passando o dia, né? Pregando, andando com os discípulos. Ele entra no barco e manda atravessar o outro lado da margem, né? E esse lago aí, essa margem, é da Galileia, se eu não me engano é isso, né? Que era o da Galileia. Isso, é da Galileia. Que na realidade não é um mar, é um lago, né? Eles chamavam de lago. Mar pela sua extensão, que era grande, mas na realidade era um lago. Então eles denominavam assim. Porém enfrentavam uma grande tempestade e tentam desesperadamente impedir que o barco afundasse. Então, na realidade, Jesus sobe no barco, os discípulos sobem junto, e eles começam a caminhada dentro desse barco, a navegar, e aí acontece essa tempestade, né, que veio agora sobre eles, e aí eles ficam preocupados dessa tempestade afundar o barco, e o texto vai dizer que eles vão lá importunar, vamos dizer assim, o mestre que estava dormindo. E aí a gente tem aqui uma gama de assuntos para falar sobre isso, né? Que eles, por estarem preocupados com a tempestade, eles, né, ficavam preocupados, do medo que o barco afundasse, eles incomodam Jesus que estava dormindo. E aí a gente tem muito assunto, que Jesus também, em meio a essa tempestade, estava dormindo, subiu no barco, foi tranquilo, né? Havia um objetivo, quando ele diz, passemos para o outro lado, havia um objetivo a se cumprir para chegar lá em Gadara, provavelmente você ainda vai falar isso também, mas havia um objetivo para chegar lá em Gadara, havia um propósito ali. Então, assim, o que nos começa a chamar a atenção, né, é esse versículo 22, que realmente é um leque, é uma abertura de muito assunto. Passemos para o outro lado. Jesus já chega no barco, entra no barco, o barco começa a navegar e Jesus diz, passemos para o outro lado. Né? Jesus não estava preocupado com a tempestade. Jesus tinha um objetivo a cumprir. Né? E a gente tem muito assunto aqui para falar hoje, que a gente vai tentar enxugar isso para que as pessoas que entrarem aqui sejam alcançadas. Mas aí eu quero começar deixando você falar um pouquinho, né, o porquê desse texto, né, e quais foram os mistérios que foram chegando para você nesse texto de hoje. Amém. Então, meu irmão. Amém. Boa noite a todos aí que estão nos ouvindo aí. Se você é um leitor da Palavra de Deus, se é um bom leitor, você sabe que esse é um episódio muito famoso. Muito, muito. Quem não conhece esse texto de Lucas 8:22, tanto pregado, né? Você já deve ter pregado, eu já preguei. Só que, como eu falei na live que a gente fez, a Palavra de Deus ela se renova. A mensagem é antiga, mas a revelação é nova. É mesmo. Por quê? O que acontece? Você falou bem falado aí, Jesus ele está vindo de uma cruzada de milagres, ele começa o ministério, já passa pelo batismo, Lucas vai narrar isso para a gente, ele já começa a realizar alguns milagres ali, algumas palavras ele já começa a distribuir pregações, né? E quando chega aqui em Lucas 8:22, você leu aí, ele entra num barco. Justo. Muito isso. Alguns vão dizer, pregadores vão falar que esse barco era de Pedro, que eu não afirmo que era, mas também não deixo de afirmar, porque Pedro era um pescador e diz que ele entra nesse barco, não diz de quem é, e ele solta ali uma profecia e diz, passemos para o outro lado. Frisa bem isso aqui. Passemos para o outro lado. E partiram. E ponto final. O versículo encerra aqui. No versículo 23 já diz, navegando eles, adormeceram e sobreveio uma tempestade. Enfim, o Mar da Galileia tem 12 quilômetros. 12 quilômetros de extensão. E calculo eu que no meio daquela travessia acontece esse evento aí famoso da tempestade.
e tantos louvores foram feitos nesse versículo aqui. A ex, na um louvor lindo que ela canta em cima desse versículo aqui. E por que me chamou a atenção nisso, evangelista? Uhum. E como Jesus ele entra naquele barco, não diz de quem foi o barco. Um dia, na minha vida, como na sua, Jesus entrou no nosso barco. O barco Verdade. somos nós. O mar, Certo. o mar simboliza o mundo na Bíblia. Biblicamente falando, o mundo simboliza o mar. O mar das tempestades, o mar das circunstâncias, o mar das dificuldades, então, tudo que você tem por atroz, por dificuldade, a gente sempre coloca como mar. O mar da vida, o mar bravio. Então, o mar são as dificuldades. E o barco é o nosso mistério, é a nossa via cruz, é a nossa trajetória. O barco é aquilo que vai nos levar, que está nos levando, está nos conduzindo a um mistério, a um lugar em que Deus nos determinou. Como está dizendo aqui, olha, aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco com os seus discípulos. Então, Justo. Jesus ele entra ali com os 12. Ele não entra sozinho. E de quem Correto. não sabemos, não é? Então, esse barco aqui, especificamente, Jesus toma ele por, vamos dizer assim, por um instrumento que vai se manifestar o milagre de Deus. A nossa vida é um instrumento, cara. A sua Verdade. vida é um instrumento de milagre. Por quê? É nesse barco que Jesus já está nele. Não vou dizer que Jesus vai entrar. Jesus já entrou no nosso barco. Nós estamos atravessando o mar com ele. Desde o dia que a gente levantou a mão para ele, Jesus ele entrou nesse barco. E eu senti a presença de Deus aqui agora, viu? Jesus ele entrou Aleluia. nesse barco, continua conosco até hoje. E aí eu pergunto para você, quantas e quantas tempestades, quantas e quantos ventos a gente já passou com Jesus nesse barco, hein? Não precisa responder, porque foram vários, eu sei que foram. E eu pergunto a você, esse barco algum dia afundou? Porque se ele tivesse afundado, nós não estaríamos aqui. Com Aleluia, é certeza. verdade. Verdade. Então, quando chega a tempestade, no meio daquele mar, a tempestade acontece. O vento sopra, diz alguma versão do evangelista, algum evangelista vai dizer para nós que o barco quase vai a pique. Quase vai a pique. Quase vai a pique. Mas Jesus estava no barco. Jesus vai adormece porque Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. Jesus cansado da cruzada, logicamente, o seu lado humano vai descansar, vai repousar. E os 12 ficam ali. E é justamente, já reparou que é justamente nessa hora que Jesus ele se ausenta um pouco da nossa vida, é quando o inimigo ele acha essa brecha que ele vai nos aterrorizar, que ele vai nos amedrontar, que ele vai tentar tirar a nossa visão, nosso foco dos olhos do mestre. E Jesus ele permanece no barco, ele só se ausenta um pouco. Talvez, sabe lá, eu pensando aqui com o meu pensamento pequeno, Jesus propositalmente some, Fábio. É. Propositalmente ele dá uma sumida para dizer assim, eu vou sumir um pouco e vou ver o que eles vão fazer. Já reparou isso? Jesus de vez em quando dá essas deixas ali para, às vezes, testar a nossa fé? Testar. Parece que ele Jesus, sumiu, né? propositalmente, Jesus não nos tenta, Jesus nos prova. E a fé daqueles discípulos é provada. E olha que Jesus, ele não disse assim, olha, eu vou dar um mergulho aqui e de volta. Ele disse, eu vou só abaixo, descer, eu vou um pouco lá embaixo, na popa, dar uma descansada. E eles ficam ali. E é justamente nessa hora que o inimigo se aproveita e aquela tempestade, ela vem. Assim como lá em Jó, lembra como Jó, ele pede e tudo acontece? Uhum. Acontece aquela tempestade e só que a tempestade foi tão forte, o vento soprou tão forte que acontece como acontece na nossa vida. Não é diferente. A gente se esquece que Deus é diferente. Esquece da chamada daquele lá, olha, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Não vos abandonarei. Só que o vento soprou forte, Fábio. E quando o vento Soprou forte. quando a tempestade vem,
Olha, quando o medo toma conta, o negócio fica complicado. A gente se esquece até mesmo que Jesus está no barco. Então, humanamente, a gente, porque eles também eram humanos, estava com Jesus? Sim, claro, mas ele era humano, eles eram humanos. E eles olharam para o lado, de repente, olhou para o outro e disse: e agora? O que a gente pode fazer? O que a gente vai fazer nessa tempestade? Eu imagino que alguém ali, de repente, pegou um baldinho, começou a tirar água do barco, mas não deu jeito. O vento era forte, a água entrando, o barco estava quase na pica, o desespero tomou conta deles todos. Só que diz aqui o verso 25, Jesus lá de baixo começa a olhar e disse-lhes: onde está a vossa fé? Fé. Aleluia. Isso toma conta, um olhando para a cara do outro, disse: olha, Jesus só com um olhar, só olhando para eles, já era um olhar dizendo assim: eu falei tanto com vocês, ensinei tanto, será que vocês estão comigo até hoje, não aprenderam nada? E o verso 25, onde está a vossa fé? E eles temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é esse que até o vento e a água manda e o mar lhe obedece? Então, na nossa vida é diferente. É isso que me chamou a atenção. É isso que me chamou a atenção. Esse lado humano deles de terem medo, de se aterrorizarem com o vento. E é no meio do vento, aqui, Fábio, é no meio do vento que o milagre de Deus se manifesta. Enquanto você já reparou, quando estava na bonança, ele filmando, talvez conversando, contando aquelas histórias de pescador, tudo tranquilo, normal, era mais um dia como o outro. Eles só queriam chegar do outro lado. Só que quando no meio do mar a tempestade pegou eles de surpresa, talvez aquela fé lá do início foi posta própria. Só que lá no começo, a gente começou no verso 2 dizendo o seguinte: Jesus não foi nenhum dos pescadores que falou, não foi nenhum recado que foi mandado para eles, foi Jesus que disse: olha, passemos. Talvez se fosse algum deles dizendo, eu até entendo o medo, eu até entendo a dúvida deles, mas foi Jesus que falou. Se Jesus disse, Jesus profetizou lá atrás: olha, passemos. Se um profeta humano, como eu e você, quando é usado por Deus, traz uma profecia em Deus, de Deus, a gente acredita, imagina o próprio Jesus dizendo: olha, nós vamos passar para o outro lado. Meu irmão, se fosse hoje, conhecendo essa passagem, meu irmão, poderia haver o vento que vinha, poderia haver tempestade que fosse, só que eles estão começando o ministério, eles estão conhecendo Jesus, e Jesus disse: passemos. Se Jesus disse passemos, irmão, ainda que o barco afundasse, eu quero que você entenda isso, ainda que o barco afundasse, eles passariam para o outro lado, porque se Jesus disse que eles iriam passar, eles iriam chegar do outro lado. Então, eu quero aqui abrir uma aspas aqui, você, nosso ouvinte que está nos ouvindo hoje aqui, olha, se Jesus disse para você lá no começo que você iria ser, você iria chegar, que você iria conseguir, meu irmão, acredite e confie nisso. Porque Aleluia. passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, ele disse, não hão de passar. Se Jesus disse que você vai ser, se Jesus te prometeu que você iria chegar, se Jesus disse ou usou alguém para dizer para você que você iria passar nesse vestibular, que você iria fazer essa faculdade, que essa porta iria se abrir, que essa porta é sua, meu irmão, acredite, porque se ele está no teu barco, meu irmão, pode ventar o que for, pode soprar, pode ventar, pode a tempestade querer levar o teu barco a pique, mas Jesus está no teu barco, Jesus está contigo, acredite. Em nome de Jesus, você vai chegar. Aleluia. Pode. Verdade. Entendeu? Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Entendi. É muito forte. É muito forte esse negócio. Muito forte. E aí, eu sempre vou estudar um pouquinho, né? Quando eu sempre recebo esses textos. Mas aí que umas coisas que me chama a atenção é o seguinte: Jesus manda passar para o outro lado. E aí, quando Jesus dá essa ordem, eu anotei aqui:
Deus sempre tem propósito quando ele nos ordena alguma coisa. Então, quando Jesus falou assim, passemos, né, é porque ele tinha um propósito, havia uma ordem, e a primeira coisa que eu aprendo aí, essa ordem tem que ser cumprida. Primeira coisa que eu aprendo, Jesus deu uma ordem, passemos para o outro lado. Então, já começando a falar, primeiro, quando Jesus dá uma ordem, a ordem tem que ser cumprida. Não dá, a gente pode dar desculpa, eu posso dar desculpa para você, posso inventar uma desculpa para a esposa, para o pastor, eu posso inventar uma desculpa para o meu pai, para minha mãe, mas, cara, para Deus não dá desculpa. Se ele mandou cumprir a ordem, tem que cumprir. Se ele deu uma ordem para ser feita, tem que ser feita do jeito que ele mandou. Não dá para a gente querer ficar dando voltinha. O problema nosso é que a gente quer dar voltinha, né, como Abraão, né, teve que dar uma desculpinha dizendo que Sara era irmã e não era. Então, assim, a gente... Primeira coisa que a gente começa a falar aqui é, Jesus me deu uma ordem, passemos. Então tinha que cumprir a ordem. Quando Jesus dá uma ordem para mim e para você, a gente tem que cumprir essa ordem. Não tem como enrolar. Se ficar enrolando é pior. Primeira coisa, quem sabe o prejuízo somos nós. Né? Então quando Jesus dá uma ordem, tem que cumprir a ordem. Tem que obedecer. A Bíblia diz, obedecer é melhor do que sacrificar. Então nessa noite, para quem está chegando agora, nossa irmã Gisele, maninha do coração, lá de Minas Gerais. Meu Deus, que bênção. Um beijo para você. Pensei em você hoje, hein, garota? É de Deus você tá nessa live. Então, quando Deus dá uma ordem, né, tem que se cumprir a ordem. Foi que a gente percebe ali. E aí, Alexandre, dentro desse assunto, né, Deus dá uma ordem, a ordem tem que ser cumprida, né? Isso significa que essa ordem, durante essa ordem, essa obediência, muitas coisas vão acontecer. Foi o que aconteceu no texto. Deus deu uma ordem que era para passar e no meio do caminho surge a tempestade. Mas, mesmo que Deus deu uma ordem, nós temos que obedecer. E não importa, né, seja qual for o problema, a tempestade, a dificuldade. Se Deus deu uma ordem, tem que cumprir. Porque aí eu reforço dizendo que aquele que prometeu, ele é fiel para completar. Aquele que deu a ordem, ele garante. Jesus, quando chama para jantar, ele paga o banquete. Alabadaraçaio. E aí eu começo dizendo, a ordem tem que ser cumprida. Foi dada uma ordem. Passemos para o outro lado. Não importa. Então Jesus já sabia que ia acontecer. Mas ele queria, né, que esses discípulos, eu acredito, Alexandre, lendo o texto, Jesus estava querendo chamar aqueles discípulos por uma intimidade maior, para um nível maior, sabe? Por um nivelamento maior de intimidade, de envolvimento na obra, né? Jesus sobe no barco, não sei de quem, mas ele carrega os discípulos, e eu acredito, Alexandre, que toda essa caminhada cristã, toda essa caminhada de vida de Jesus junto com os seus discípulos, e o discípulo com ele, Jesus estava sempre querendo, né? Eu acredito que o objetivo de Jesus era fazer com que os seus discípulos tivessem um envolvimento maior no reino, na obra, se desenvolvessem, crescessem, amadurecessem, né? E aí, esse episódio é mais um episódio que mostra o quanto Jesus estava treinando os seus discípulos. Ele diz, né? Passemos para o outro lado. Eu botei aqui, Deus sempre tem propósito quando ele nos ordena fazer uma coisa. Então, se Deus te mandou fazer alguma coisa, é porque Deus tem propósito. Deus não manda fazer nada à toa. Deus não trabalha de forma aleatória. Ele tem propósito em tudo. Me faz lembrar de Moisés, né? Todo mundo conhece essa história, né? Moisés sai do Egito com o povo e a ordem qual era? Diga ao povo que marche. Foi dada uma ordem. Agora, no meio do caminho, a gente sabe, aconteceu muita coisa, né? Então, quando Deus dá uma ordem, já sabemos que, primeira coisa, nós temos que cumprir. Segundo, vai acontecer alguma coisa no meio desse caminho, alguns percalços, intempéries da vida, vai acontecer para quê? Para você não obedecer essa ordem.
Me faz lembrar também, Alexandre, daquele profeta. Você conhece essa história do profeta velho e do profeta novo? Verdade. Deus deu uma ordem para o profeta novo. Segue, não para, vai embora. Não cumprimenta ninguém, segue rumo. Linha na pipa, não é, nem que te vai embora. Só que ele, o Isso aí. que Deus quis dizer para ele? Segue em frente, meu irmão. E ele depois, no meio do caminho, deu ouvidos ao profeta velho. É verdade. Então já tinha dado uma ordem para ele lá atrás. Acabou, cara. Não tem meio termo. Deus fala uma vez só. Profundo isso, né, cara? Deus fala uma vez só, cara. A gente que tem que obedecer. Verdade. Aí me veio o profeta velho, enrolou ele, e aí depois que ele lá se alimentou, comeu, o profeta velho falou para ele, aí ó, desobediente. E agora, já era. Então, quando Deus dá uma ordem pra gente, temos que obedecer. Isso, na teoria, Alexandre, é muito fácil falar. A gente sabe disso. Mas na prática eu sei que não é fácil. Mas também não temos muitas opções. As nossas melhores opções qual é? É obedecer. Porque se não obedecer, quem fica no prejuízo somos nós. Quem deixa de ganhar, vamos dizer assim, somos nós. Ficar no prejuízo é um modo chulo de dizer, mas quem deixa de ganhar somos nós. Então, Jesus deu uma ordem. Segundo, eu botei aqui, passar por outro lado significa, o que significa essa ordem, passar por outro lado? Aí eu botei aqui, me veio isso no coração, né? Comprometer-se mais com Deus, né? Abandonar algo que está te afrontando, essa ordem, passar por outro lado, traz também uma conotação para a gente disso, de se comprometer mais. É como se, né, Ezequiel 47, lembra daquela história de Ezequiel 47, né? Que as águas iam subindo. Deus chamando Ezequiel pro mais profundo, né? Essa ordem, passar para o outro lado, significa, muitas das vezes, isso. Chamar eu e você para uma profundidade maior, para um nível de intimidade maior, abandonar algo que está afetando a sua vida, largar aquilo que está te atrapalhando. Eu botei aqui também a sua vida espiritual, botei aqui consagrar-se mais a Deus. Então, tem muita conotação nessa ordem de Jesus aí. Né? Para aquele contexto, falando de contexto, aquela ordem era para aquele povo navegar em direção a Gadara. Era o objetivo maior. Mas a gente, contextualizando esse texto e conjecturando para nós, essa ordem de Jesus passar para o outro lado tem muito leque de assunto. Eu botei aqui, ó, deixar de ser multidão para ser usado por Deus. Né? Passar para o outro lado é sair, Alexandre, da comodidade. Né? É igual Zaqueu, né? Zaqueu subiu na árvore e ficou ali de cima contemplando Jesus. Jesus falou para ele assim, filhão, desce daí, sai daí, vem cá, vem aqui, que eu quero, me convém descer, me convém entrar na tua casa. Primeiro, Deus manda Zaqueu descer. Então, Zaqueu estava numa árvore que para ele, na realidade, era uma comodidade ficar dali sentado, vendo Jesus, ó, tranquilão. Aí Jesus fala para ele, rapaz, desce depressa, como me convém pousar na sua casa, entrar na sua casa. Então, essa ordem de Jesus, passemos para o outro lado, para nós hoje traz um leque de assunto muito bom, né? E quantas vezes Deus está chamando a gente, quantas vezes Deus está chamando eu e você para passar para o outro lado. É verdade. Que profundo isso, né, cara? Né? E eu botei aqui o que havia no outro lado, né? O que havia nesse outro lado? Era resgatar a vida daquele endemoniado de Gadareno. Irmã Silvânia, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, assim, havia um propósito ali, né, cara? Que era, olhando o texto mais na frente, você vai ver no que havia um propósito de chegar em Gadara. Deus tinha um propósito em tudo. Então, eu quero também hoje começar essa live dizendo para os irmãos, venhamos passar para o outro lado. Não venhamos ficar mais na mesmice, né?
como eu botei lá no folder, não adianta, temos que atravessar. Foi legal, foi legal. Cara, é o que a gente chega numa fase de vida, Alexandre, que a gente tem que atravessar, tem que ir para o outro lado, não dá mais para ficar naquele negócio de aguinha com açúcar, cara. É verdade. Tu concorda comigo? Chega uma hora, tem que passar para o outro lado, não tem jeito, né? Então, Fala aí. passar para o outro lado. Jesus profetiza isso no começo da viagem, não é? Isso. Eu que no meio daquele caminho estava muito feliz, muito alegre. Se esqueceram que nem tudo é um mar de rosa. A vida do Evangelho, se você ver bem, se a gente for conjecturar isso aqui, essa travessia desde lá da onde Jesus entra no barco até ele chegar é a nossa vida do Evangelho. Nossa vida. Porque a gente começa assim, né? A gente aceita Jesus, levanta a mão, tem gente pensando, pronto, agora eu sou universitário. Mas não é assim. Eu vi um dia desse, servir Jesus não é uma rosa, não é ganhar na loteria, não é bonança, não é sempre sorriso, não é sempre monte, não é sempre monte. Tem dias de deserto, tem dias de deserto. Tem dia de fúria, tem dia de tempestade, tem dia que a gente está com a nossa fé lá no Monte Horebe, igual Elias. Olha, a gente clama, o fogo cai, mas tem dia que a gente vai orar e não consegue nem falar, é só chorar. Entendeu? Graças a Deus, o Espírito Santo de Deus consegue ver com gemidos inexprimíveis a nossa oração. Muitas vezes o nosso choro a gente não consegue falar, mas ele olha as lágrimas e leva. E quando a nossa lágrima chega para Deus, Deus sabe ler a lágrima do crente. Aleluia. Né? Parece letra de hino. Mas é isso aí. Se você vê, eles começam, Jesus ele entra no barco, oh, que maravilha, Jesus está no meu barco, olha, vai ser só alegria, só festa, mas não é assim. Não é assim. Vamos ser sinceros, ser crente é coisa de. Tem que ser, como diz um. Vou usar aqui um verbo muito chulo. Ser crente tem que ser macho, não é? Nordestino fala assim, né? Para ser homem de Deus, para ser mulher de Deus, olha, tem que ser perseverante, meu irmão. Porque o mais difícil Jesus fez na cruz. O mais fácil a gente faz. Mas o mais difícil ele faz por nós. Por quê? Qual é o mais fácil ali? O mais fácil para os discípulos era entrar no barco com Jesus e seguir adiante. Isso é fácil, meu irmão. Parte difícil. Qual é a parte difícil agora? Atenção. A parte difícil é você estar no barco com Jesus e de repente Jesus fala assim, olha, vou ali, hein? Mas estou com vocês, mas vou ali. A presença de fisicamente ali, não é? Fisicamente se ausentou. Mas hoje em dia a gente não vê Jesus. A gente não toca nele. Pela fé, a gente sabe que ele está conosco. Sente ele. A gente vive com ele. Ele vive em nós. Então, o mais fácil para aqueles discípulos, Fábio, era seguir diante com o barco. Agora, quando chegou a parte difícil, que era passar pela tempestade, aí, opa, Jesus disse, agora eu vou entrar em cena, porque eu sei que sem mim, eles nada podem fazer. Então, o mais fácil para mais fácil para a gente, é a gente seguir Jesus. Porque nas horas difíceis, é aí que são as rédeas da coisa. É aí que ele pega o leme e diz, agora eu vou guiar vocês, porque por aqui, sem mim, vocês não conseguem. Então, aleluia. Irmão, o que eu estou querendo dizer para você nisso aqui? Que a gente, por ser cristão, por servir a Deus, a gente não está isento de passar nessa pandemia, não. A gente vai passar, a gente está passando por ela, mas Jesus está ali, ó. Aonde não dá, ele toca, onde não dá, ele levanta, onde não está dando para a gente chegar, Jesus chega e resolve a situação. O barco, entrar no barco é a nossa parte.
Agora, passar pela tempestade, acalmar o vento e acalmar o mar, aí é com Jesus. É como você Só falou ele. lá. É como você falou lá. Ei, Abraão, eu te prometi, tu vai ser pai. Qual era a parte, qual era a parte fácil de Abraão? Era confiar. Qual era a parte É, difícil? Abraão quis fazer o que Deus o que era para Deus fazer. Você está entendendo? Olha só. Abraão quis fazer, quis dar uma ajudinha para Deus. E Deus não precisa. Ele tem amor de Deus. Deus não precisa de ajuda. Jesus, ei, meu irmão, para com isso. Você não é super-homem. Ei, não precisa da sua ajuda, não. Ei, pelo amor de Deus. Deus não precisa de ajudinha. Deus falou assim: verdade. Abraão vai ser pai. Qual era para Abraão fazer? Esperar no Senhor. Só que o nosso grande mestre, nosso grande pai Abraão, falou: peraí, acho que Deus se equivocou um pouco aqui. Está demorando muito. Eu acho que nem precisa da minha ajuda. Peraí, a palavra serve. Não, meu irmão, só, eles estão atravessando e nenhum deles pulou do barco. É, Talvez aquele barco não tinha bote salva-vida nem boia propositalmente, porque sabe-se lá se tivesse, algum deles teria a louca ideia de pular. E aí? Hein? verdade, Você está entendendo? verdade. Bem que Jesus não propositalmente, não tem boia, não tem bote salva-vida, porque o maior salva-vidas de todos está no teu barco. Sabe quem é? Aleluia. É o grande Jesus. É o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. E olha só, diz, como eu tava, vou finalizar aqui. A parte difícil, Jesus ele entra. Qual é a parte É, difícil? Você não pode, eu não posso acalmar a tempestade. Eu não posso fazer o vento cessar, mas ele pode. Ele pode. E ele está aí no teu barco. Você pode estar pensando nesse silêncio todo, né? Nesse desemprego que a pandemia levou do emprego. Você pode estar pensando, meu Deus, e aí, Jesus? Tu falou comigo, meu irmão, se ele falou, continua crendo, porque nessa tempestade aí, ó, para Deus, para Jesus, é apenas um copinho de água se mexendo. Para nós é uma coisa imensa. Para ele é só isso, ó. É só uma palavra dele. Lembra do centurião? Só uma o palavra centurião. tua, servo, ficará assim. Só basta uma palavra, meu irmão. Pode estar faltando um dia, pode estar faltando horas para essa tempestade cessar e você está querendo pular do barco. Ei, não pula. Ei, Aleluia. pura, confia. Teu barco pode estar até querendo ir a pique, mas segura a tua onda. Olha só que palavra bem certa. Segura a onda, que Jesus na hora certa. Se ele não se levantou ainda, é porque você ainda pode caminhar sozinho. Você ainda pode ir sozinho, porque quando você não puder ir, Jesus ele vai subir na popa e dizer: Ei, mar, desce, cala-te. Fala aí, meu irmão. É verdade, é verdade, é verdade. É o que eu falei no início, a gente encontra um leque de assuntos e de pérolas nesse texto, né? E a gente entende que realmente Jesus dá ordem ali, começa a navegar com eles, vamos dizer assim, estão acomodados com Jesus no barco, né? Tranquilos, até porque acho que eu também ficaria, né? Jesus ali no barco, tu fica tranquilo, né, cara? O cara tava no barco. Só que eles Verdade, esqueceram, né? A gente precisa colocar aqui que mesmo com Jesus no barco, a tempestade não deixou de aparecer. é verdade. Né? É Por verdade. toda a comodidade que eles ficaram, por toda a tranquilidade que eles ficaram, a gente precisa focar aqui hoje, deixar essa palavra, mesmo com Jesus no barco. A tempestade apareceu, a tempestade Verdade. chegou, né? E interessante também, cara, que Jesus sendo onisciente, sendo onipotente, onipresente, ele sabia, né, dessa tempestade que estava por vir. Mas a todo tempo Jesus estava tranquilo, a todo tempo Jesus estava no comando e dormindo, porque ele tinha o controle de todas as coisas. E aí, uma coisa que me chama a atenção aqui também, cara, é o seguinte:
Nós precisamos entender que quando Jesus está no barco, isso não nos isenta de tempestades. Porém, não podemos também afrouxarmos, né? Porque o que eu quero dizer com isso é o seguinte, né? Mesmo com Jesus no barco, eles acomodam, ficam tranquilos, mas deveriam manter-se vigilantes a todo tempo. Porque a tempestade veio. E o texto vai dizer que eles ficaram tão preocupados que foram chamar Jesus, né? E aí a gente entende o seguinte, cara, que mesmo com Jesus no barco, eles ficaram com medo. Isso é muito forte, Alexandre. Mesmo com Jesus no barco, eles ficaram com medo. O medo foi esse, a preocupação do barco e a pique, que eles vão incomodar Jesus lá no sono. E isso traz uma lição para a gente muito interessante, muito forte, né, cara? Jesus está no nosso barco. E por que ficamos com medo? Foi o que ele falou, né? Homens, porque tem que ter fé, homens de pequena fé. Estão temerosos por quê? Né? Jesus estava ali, cara. E por que que a gente, mesmo com Jesus no nosso barco, a gente fica com medo das coisas, das tempestades, dos problemas, das perdas, do desemprego? Mesmo com Jesus no barco, ficamos temerosos. Nós não conseguimos confiar totalmente, né, Alexandre? Acho que essa é a palavra, né? A gente não consegue confiar totalmente, mesmo sabendo que Jesus está com a gente no barco. Como é que pode isso, né, cara? Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Jesus chama a gente de homens de pequena fé, cara. Era para eles ficarem tranquilos. A realidade, Alexandre, não era nem para eles incomodarem Jesus. Era para deixar Jesus dormindo lá, pô. Jesus já sabia. Mas eles ficaram tão temerosos, tão preocupados com a tempestade. Sabe o que eu aprendo com isso? O foco deles agora era a tempestade. Não era mais o mestre que estava dentro do barco. E o que a gente aprende com isso? Que Jesus é conosco no barco. Mas quantas vezes a gente fica dando mais crédito para as tempestades do que para Jesus? Que forte isso, hein? Às vezes a solução do problema... Peguei. A solução do problema, às vezes, está na nossa frente, está na nossa mão. Você quer ver? Dá um exemplo aqui que você falou aí. A questão de Moisés. Aquele mar na frente, Faraó atrás, aquele povo esperando a resposta. Moisés olha para cima e diz, Senhor, e agora? E aí? Eu não pedi para estar aqui. Tu que me chamou. E aí? Pô, Faraó, o mar na frente. Deus olha lá de cima e diz, Moisés, meu filho, o que tu tem na mão aí? Olha para tua mão. É um cajado. Isso. É com isso aí. É um cajado. Para você é um cajado. Para nós, às vezes, parece nada. É com esse cajado. É um cajado, então. Pega esse cajado e toca nas águas. Pronto, irmão. A solução estava ali na mão dele, ó. Não tem pão. Não tem pão, estava ali. E a gente tem que parar para pensar o seguinte também aqui, que eu estava pensando aqui. Olha, tem uma mensagem de João 16, 33, que diz o seguinte, você deve conhecer. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Tempestades, ventos, também são aflições que a gente passa. É verdade. Porque o mundo é o mar. E onde eles estavam? No mar da Galileia. E eles não estavam ali a passeio. Talvez, penso eu, que aquele barco estava parado ali. Se ele continuasse parado, o vento estava tranquilo, o céu estava lindo. Se eles estivessem ali, talvez indo a um passeio, talvez indo ali, talvez até mesmo pescar, talvez no mar, talvez penso eu que o mar estaria, olha, a favor deles. Mas eles estavam indo fazer o quê? Jesus ele entra no barco com missão. Jesus nunca, Fábio, eu nunca vi, eu já li de Gênesis e Apocalipse essa Bíblia aqui, e eu não vou ver um dia, uma vez, um capítulo que fale que Jesus fez algo sem propósito. Aleluia, é verdade. Tudo Jesus fazia. Tudo ele tem propósito. Tudo ele tinha um propósito. Se ele olhasse para alguém no chão ali, ele tinha um propósito naquele olhar.
Se ele tocasse em alguém, ele tinha um propósito. Se ele falasse com alguém, ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito. Aleluia. Não tinha nada por fazer. Ele sempre era um homem de propósitos. Eu até Verdade. penso do Eterno aqui falando isso. Jesus nos ensinou a sermos homens e mulheres de propósito na nossa vida. A gente sempre, quando vai a um lugar, nós temos que olhar em volta e dizer, Deus tem um propósito comigo nesse lugar. Aleluia. Com alguém, a gente tem que falar com um propósito. Jesus, ele entra naquele barco e ele está visando lá do outro lado. Ele está visando uma vida lá do outro lado que precisa dele. E É verdade. os demônios que estão lá do outro lado, lá em Gadara, ficam sabendo que Jesus se aproxima para ali e eles sabem, os demônios sabem que Jesus tem um propósito naquela visita inesperada. Tanto que eles pegam essa brecha para irem até ali e levantarem essa tempestade. Aleluia. Essa tempestade que se levantou na tua vida, meu irmão, esse vento que está soprando aí, tanto você tem um propósito e essa tempestade. E esse vento também tem um propósito. Que propósito é esse, Fábio? De parar você e eu. É verdade. Aquela tempestade estava com esse propósito de parar aquele barco, de afundar aquele barco. Porque era o propósito? Parar a missão, parar a estratégia, parar o ministério, parar o que eles estão a fazer e salvar a vida daquele homem que estava ali. Verdade. Então os demônios eles vão ali, aquela potestade se aproxima do barco para impedir que quem estava ali não eram só os discípulos, não somos nós. Quando o inimigo olha para a gente, quando o nosso adversário olha para a gente, ele não vê só você e eu, mas ele vê quem está conosco. Aí eu vou repetir para você a frase que Eliseu disse para aquele homem. Olha, maior são os que estão conosco que os que estão com eles. Aleluia. É verdade. Então, eu repito para você hoje aqui, meu irmão, olha, se o vento está soprando, é porque você está no caminho certo. Se a tempestade está é porque você está fazendo algo para Jesus. E eu vou te dizer, Jesus não vai parar você nesse barco. Jesus não vai deixar o seu barco afundar, porque aquele que começou essa obra, ele é fiel. Ele está aí com você. Ele é fiel. Você não está aí à toa, você não está aí porque você quer. Você foi chamado, você foi enviado, você foi levantado, você foi forjado para trabalhar. Porque aquele que chamou é fiel. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que bem-aventurado é aquele que toma esse ministério. Aleluia. Bem-aventurado é aquele que se coloca na brecha. Amém, meu irmão? Então receba essa palavra em nome de Jesus. Acredite, confie que você não vai afundar. Amém, meu irmão? Passa a palavra. Aleluia. Não, você colocou bem esse tópico, é o tópico que eu ia falar também. Essa tempestade se levanta para impedir que Jesus chegasse do outro lado, porque havia um propósito. Então, os demônios lá em Gadara, né, já sabendo que Jesus ia fazer alguma coisa, eles levantam essa tempestade no meio do mar, para os barcos não chegar. E aí você faz me lembrar de Paulo, né? De Paulo em Atos, se eu não me engano, 28. Paulo tinha que ir a Roma. E aí, no meio dessa viagem, houve uma tempestade, se eu não me engano, chamado Euraquilhão, né? Que foi que se levantou, Euraquilhão, que se levantou para Paulo não chegar. E a Bíblia vai dizer, em Atos 28, Paulo diz assim, ó, Deus fala com Paulo dizendo, importa que tu chegue a Roma, porque havia um propósito. Então,
A mesma coisa aqui agora. Aqui agora ele levanta uma outra tempestade para impedir o propósito. E aí você colocou bem, realmente, fortalecendo isso. Eu quero, dessa noite, endossar o que você falou. Se Deus te deu uma ordem, se Deus tem um propósito, vai se levantar a tempestade. Não tem jeito. Mas aquele que começou a boa obra, ele garante. Né? Então Jesus a todo tempo estava tranquilo, confiante, sabendo que ele é o Deus que tinha o controle de tudo e que ele tinha que chegar lá em Gadara. E é isso que eu quero deixar aqui para gente também nessa noite. Jesus tem um propósito na minha, na sua vida, os irmãos estão assistindo aí, há um propósito. Então as tempestades vão se levantar, porque como você disse, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo. Mas não podemos perder o foco. E outra coisa, não podemos deixar de acreditar que Jesus está com a gente no barco. Mesmo com ele no barco, as lutas vão acontecer. O que não podemos é perder o foco. O que não podemos é deixar de acreditar que aquele que começou termina. E aí me faz lembrar de Pedro. Todo mundo conhece essa história. Pedro anda sobre as águas. Jesus fala, Pedro, vem. E Pedro sai do barco e pisa na água. E naquele momento que ele pisa na água, o mar vira um concreto. Ele pisa na água e começa a andar sobre as águas. Olha de novo o adversário aí. Olha de novo o adversário. O que ele fez agora, Alexandre? Criou uma tempestade, um vento forte. Pedro de novo. Pedro agora começa o quê? Dar crédito ao vento. Olha só, que mistério, esse mistério aí da tempestade, né? Mais um texto que a gente está falando aqui de tempestade que se levanta para atrapalhar o propósito. Quando Deus tem propósito, vai haver tempestade. Meu Deus, isso é muito forte. Quando Deus tem um propósito, vai haver tempestade. Porque o adversário não vai ficar de braços cruzados olhando a gente ser feliz. Ele vai criar um propósito, ele vai criar uma tempestade. Mas o nosso objetivo é permanecer no foco, olhando para Jesus. Hebreus 11, né? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. E aí o texto vai dizer que Pedro começou o quê? A afundar. Porque ele tirou o foco de Jesus e se preocupou com a tempestade. Eu quero deixar um parênteses aqui, Alexandre, que nós somos humanos falhos. É claro, é evidente que a tendência nossa é dar crédito, se distrair, vamos dizer assim a palavra, se distrair com as tempestades, com o problema, com o desemprego, com a prova, com uma perda. A nossa tendência é se distrair, é tirar a gente do objetivo. Mas não podemos esquecer que aquele que prometeu vai cumprir. Nós temos um foco. Se nós aqui estamos para seguir a Jesus, temos que permanecer no foco, permanecer no propósito, não se distrair. Paulo vai dizer lá bem claro, não vos embaraceis com as coisas desse mundo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque isso ia tirar a gente do foco. Ia tirar a gente do propósito. Quando a gente se embaraça com as coisas do mundo, tira a gente do alvo. É forte isso, ó. O Espírito Santo conduzindo aqui o papo, dizendo pra gente que não venhamos perder o nosso foco. E o adversário vai tentar de todas as formas tirarmos do foco. Tirarmos a gente do objetivo. Eu vou falando aqui, o Espírito Santo tá me dando aqui. Você lembra de Sansão, cara? Sansão tinha tudo para se dar bem e terminou mal. Porque ele perdeu o foco. Se distraiu com Dalila. Meu Deus, ó, lebadachaia. Meu Deus, isso é forte. Sansão se distraiu com Dalila. Quantas pessoas se distraindo, Elemante, Oremanai. Quantas pessoas se distraindo com tanta coisa dentro da igreja, dentro desse mundo, e estão perdendo o foco. Sansão perdeu o que perdeu porque ele perdeu a presença, porque ele se distraiu com Dalila. Ele se envolveu com Dalila. Perdeu o foco. O foco era ir lá e terminar com os filisteus, e não contar o segredo, não perder o voto. E ele se distraiu com Dalila. E aí a gente, né, começa a se distrair com as coisas desse mundo. A gente não podemos.
porque senão a gente sai do foco. E, obviamente, as tempestades vêm, as propostas vêm, como diz a música do Thales, né? As propostas vêm, as coisas vêm para tirar a gente do objetivo. Então, esse tópico é muito forte, né, cara? O inimigo vai se levantar para que não cheguemos do outro lado. O inimigo vai se levantar para que não cheguemos do outro lado. Porque ele sabe que do outro lado tem propósito. Ele sabe que do outro lado tem uma grande obra. Eita! Ele sabe que do outro lado tem objetivo, tem coisas grandes para acontecer. E a ordem é: passemos, avança, vai, porque lá do outro lado tem algo grande. Meu Deus, que coisa linda, né, cara? É verdade. Também estou falando aqui, sentindo a presença de Deus, quanto o Espírito Santo vai gerando a gente tantos textos da Bíblia que vai se encaixando, né? E Deus está falando para a gente hoje: passemos para o outro lado. Não adianta, temos que atravessar. Belé baixo. Porque se você não atravessar, tu fica para trás. E tu não vai experimentar coisas grandes. Tu não vai experimentar coisas maiores. O texto vai dizer: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Você só vai experimentar se tu passar do outro lado. Se tu atravessar além do Rio Azul. Eita! Jesus! Então o inimigo vai se levantar, mas... É verdade. Além do rio, tem que ir, varão, tem que ir. Mergulhar no oceano do Espírito, não tem jeito. Com Jesus não dá para ficar com água na canela. Tem que entrar e mergulhar. Deus está falando aí para os irmãos que já estão na live. Tem que entrar e mergulhar, não dá não, varão. Tem que passar do outro lado. Tempo de comer comidinha já acabou, né, cara? É forte, hein? Forte. O tempo agora é de comer comida forte, madura. Meu Deus. Não dá. E aí, quer falar? Eu continuo. Não, você pode continuar aí, Varão. Você tá dentro do tópico, é isso aí mesmo aí. Pode continuar aí, eu tô só escutando aqui. Mas é isso aí. Paulo vai dizer assim: ó, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Paulo fala assim: ó, segue em frente, meu irmão. Segue em frente. Segue em frente, é verdade. Olhando para o alvo, isso aí. Prosseguindo, olhando para o alvo. Esquecendo das coisas que para trás ficam. É isso aí. E avançando para que elas estão diante de mim. Então, tem que atravessar, tem que chegar do outro lado. E aí, contratempos, percalços, intempéries, o inimigo vai colocar justamente para tirar a gente do foco. Isso é muito interessante que você falou. Ele sabia, os demônios sabiam que Jesus ia fazer alguma coisa lá em Gadara. Então, vamos criar uma tempestade. E isso é muito forte, né? Jesus dentro do barco e os discípulos ainda assim ficaram temerosos. Homens de pequena fé. Somos nós. Já falamos que Jesus nos ama, que Ele é conosco, que Ele é o nosso guarda de Israel. A gente fala uma porção de coisa, mas na hora da tempestade a gente fica com medo. Agindo como se Jesus não estivesse no barco. Que profundo, Alexandre. É verdade. A gente tem atitudes de que como se Jesus não estivesse conosco no barco. Muito forte isso, né? Você vê que muito forte. Enquanto Pedro caminhava ali, enquanto ele olhava para Jesus, enquanto o foco dele era Jesus, era o mestre, ele continuou andando, meu irmão. Foi passando e foi passando, mas o vento, a tempestade, muitas vezes na nossa volta, tira a nossa concentração, tira o nosso foco. Humanamente, a gente até entende, né? Só que tem um determinado ponto na nossa vida que a gente tem que parar. Crente, eu não estou aqui. Quem me chamou para tudo isso. Então, enquanto Pedro olhou para Jesus, ele foi caminhando. Foi passando por tudo. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele foi indo, foi indo. Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro foi indo. Mas quando ele começou a olhar a tempestade,
começou a ver a força do vento, ele foi afundando. O que que isso quer dizer para a gente? Enquanto a gente olha para Jesus, enquanto o nosso alvo for Ele, a gente vai passar por cima de todas as dificuldades. Mas quando a gente começar a olhar em volta e dar atenção mais para o problema do que para a solução, você está entendendo? Foi isso que aconteceu. Pedro começou a olhar mais os problemas do que a solução. Começou a olhar mais os problemas do que a própria solução que estava ali em frente a ele, olha. Era só ele continuar. Era só ele caminhar A nossa vida é assim. A gente começa a olhar o desemprego, começa a olhar, às vezes, muitas vezes, problemas supérfluos, começa a ver e esquece que o nosso alvo está ali, ó. Jesus disse assim, ó, vinde a mim, buscai o reino de Deus. A gente tem que buscar, meu irmão. E buscar ele atrás. Buscar primeiro o reino de Deus. Não está dizendo assim, olha, os teus problemas primeiro. Não, vem com os teus problemas mesmo. Pode vir com ele. Vinde como estás. Continua me seguindo. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Ou seja, você acha que Jesus não está vendo o teu problema? Você acha que Jesus não está vendo o teu emprego, que você está parado, que você está assim, que você está nessa situação? Você acha que Jesus não está vendo? Se engana você. Jesus estava naquele barco, Jesus está no teu barco, ele está vendo. Só que tem a hora certa dele se levantar. Se ele não se levantou ainda, é porque ainda dá para você dar alguns passos ainda. E quando não der para você caminhar, Jesus vai te pegar no colo e vai caminhar com você. Aleluia. Amém, meu irmão? Amém, verdade. Confia. Eu sei que é difícil nessa época. Eu sei que você deve estar desempregado aí, você deve estar nessa pandemia dizendo, meu Deus, e agora? Mas confia. Não custa nada. Eu sei que é difícil. Te falo te falo de causa própria. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é mil maravilhas, mas confiar, meu irmão, é como é você acreditar a longo prazo. É como um dia você vai alcançar essa vitória em Jesus Cristo. Com certeza disso. Amém? Amém. Amém. Beleza. Varão, o reloginho tá chegando. A gente volta para terminar essa presença gloriosa. Tá bom? Te aguardo aqui. Ok, vou dar um gás no Beleza? celular também aqui que tá descarregando. Vai dar uma descarga, vou dar uma carregada nele aqui. Tá ok? Então tá, bota um carregador pra gente voltar. Tá ok, meu irmão?